recebendo aqui hoje no nosso TN o doutor Pedro Carvalho, que é advogado, especialista em direito do consumidor, que vai bater um papo com a gente. Doutor, seja bem-vindo aqui ao nosso Tribuna Notícias, primeira edição. Enquanto a gente vai acompanhando ali, o senhor estava acompanhando as imagens e também a reportagem, né? Primeiro de tudo, para quem está nos acompanhando, a importância de saber quem é a autoridade dentro de um avião, né? Coloquei o pé dentro da aeronave, quem é o responsável por esse avião, doutor? Camargão, primeiro de tudo, o comandante, ele é a autoridade máxima dentro daquele avião ali, dentro daquele ponto, ele é a autoridade máxima. Depois dele, um pouquinho abaixo, a gente tem a tripulação, mas a palavra final é a do comandante. Ou seja, qualquer BO que acontece dentro do busão, não, dentro do avião, né, dentro do avião, a palavra final, então, é do comandante. Agora, explica pra gente, doutor, essa polêmica que a gente está vendo ali, de às vezes a gente está numa aeronave e aí precisamos de alguém para poder sentar na saída de emergência, por exemplo. Sim. Precisamos sair do assento que eu estou para ir para outro assento para dar lugar a outra pessoa. Como é que funciona essa questão? E depois a gente vai falar também da questão da mala de mão, que tem também uma polêmica sobre isso. Sim, né? tem. Vamos lá. Vamos lá, pessoal, né? É importante o pessoal que está acompanhando a gente, desde já boa tarde. Boa tarde. Vocês têm em mente o seguinte, ali dentro, igual no caso da Ingrid Guimarães, especificamente falando, por medida de segurança, pode haver sim esse deslocamento dos passageiros dentro da aeronave. Então pode haver essa troca de fato, Camargão, por medida de segurança. Agora, por um mero capricho, como foi, que é o que a gente chama de downgrade, no caso dela, ela comprou uma passagem Premium Economy e ela teve que ceder porque um passageiro da executiva, a empresa não conseguiu cumprir o contrato para que ele viajasse de primeira classe. Então acabou que desceu a classe dele dentro do voo e desceu a classe dela para a econômica. Nesse caso, o que não somente ela, mas você que está em casa acompanhando a gente pode estar fazendo, né? Pode pedir a diferença do valor entre as tarifas que foram pagas e também uma indenização depois por danos morais, porque com certeza a pessoa ela está ali sonhando, ela paga, ela luta para poder trabalhar numa executiva, para viajar numa Premium Economy e ela acaba não conseguindo viajar, de fato isso gera um dano moral para ela. Tá certo. Olha só, agora, doutor, uma outra questão ainda falando sobre assento que eu acho importante. Esse tempo atrás eu fui comprar uma passagem e agora é para você marcar o assento ali. Vou sentar no 16B, para sentar junto com a minha família, no ABC, né? A gente paga para reservar agora. Sim. Isso é correto? Isso pode acontecer realmente? Então, Camarão, boa parte, inclusive, dos juízes e da jurisprudência entende que é válido porque é um serviço à parte. Porque a empresa, ela oferta a possibilidade de não escolher. Não é de viajar de forma gratuita. Mas caso o consumidor ele tenha um interesse de viajar com um lugar marcado, aí sim, ele faz a aquisição desse bilhete, desse lugar, e ele viaja naquele lugar marcado. Mas a empresa pode fazer, é vendido como um serviço à parte. Perfeito. Agora, doutor, a questão da mala de mão. Importante a gente falar sobre a questão da mala de mão, né? Às vezes a gente está lá, prestes a entrar no avião, naquela fila gigante, e aí vem a pessoa lá da empresa falar, olha, precisamos despachar algumas malas, você não vai poder levar dentro da aeronave, naqueles compartimentos, vai ter que despachar. Só que muita gente acaba levando a mala de mão justamente para não ficar agarrado no aeroporto esperando a mala na esteira, né? E aí, de repente, ela acaba sendo convidada inicialmente para poder despachar a mala. Eu sou obrigado a despachar essa mala, doutor? Esse convite, na verdade, nunca é um convite, é uma pressão que as empresas fazem em cima dos consumidores, né? E a gente sabe que isso, de fato, essa pressão, ela não é correta, porque o consumidor ele acaba não tendo o direito de escolha. Então, esse convite, né? Vamos colocar como um convite, né? Que eles fazem, eles de certa forma podem fazer-se respaldados na segurança do voo. Então, a partir do momento em que, por exemplo, precisa equilibrar a quantidade de peso entre um lado e outro,
para que não haja nenhum acidente, nenhum risco, eles vão poder fazer. Mas o mero fato deles não quererem despachar ali, colocarem todo mundo para colocar a mala por baixo, no caso, enviar depois, não. Tem que ter uma justificativa plausível, que sempre vai ser a segurança. Perfeito. Tá aí, doutor. Olha, muito obrigado pelos esclarecimentos. No mais, é procurar um profissional, né, do direito para poder orientar que isso é importante ter uma orientação também, né? Sim, é importante. Você que está em casa, que está passando por alguma situação dentro do direito do consumidor, direito do trabalho, enfim, busque sempre o auxílio de um profissional da área jurídica. Tá certo. Doutor Pedro Carvalho, especialista em direito do consumidor, orientando a gente aqui, trazendo informações importantes. Até a próxima, doutor. Tá bom, obrigado. Espírito Santo, atenção, atenção, hein? Olha, a Universidade...